Oi, gente, o café tá pronto. O café com as profas. Um momento de afeto, troca, escuta e acolhimento. Sejam bem-vindos. E o nosso tema hoje, como a gente conversou um pouquinho no primeiro podcast, é a criatividade, essa imaginação e como que a gente faz para lidar com uma imaginação às vezes em excesso ou a falta dela, como a gente estimula ou dá um pouquinho de conta, né? Aquela criança que acha que é um super-homem e que pode pular da janela. E como que a gente tem esse desafio de manter, né, acesa ao mesmo tempo a criatividade, a imaginação, porque afinal de contas, adultos criativos vão longe. Então, a gente não pode tolher a imaginação, a gente tem que estimular, Sem dúvida. o tempo todo. É verdade, essa é a parte mais difícil, Sem né? dúvida. Pode, você tem que estimular, segurar aquele que tem demais, que gosta de voar, e aquele outro você vai empurrando para que ele goste de aventura, que ele faça alguma coisa para estimular a criatividade. Sem que dúvida. também não é fácil. Quais estratégias vamos usar? Então, mas eu acho que aqui ainda tem um outro ponto, que era uma coisa que a gente estava conversando antes, que nos preocupa, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com crianças de 4, 5 anos e a gente vê que eles são muito criativos, eles têm uma paixão por história, uma paixão pelas descobertas, que é quase inata. E o que a gente estava conversando, né, Sil? Porque chega, quando eles começam a ficar um pouquinho mais velhos, tudo perde o prazer. Né? Então, de repente, aquela bloqueio, história cria um que é bloqueio. tão bacana, chega lá, uma aula de história, fica sem graça, fica chata, fica decoreba. Exatamente. Uma criança que era tão inventiva, parece que ela tem o bloqueio na escrita, né? Ela não sabe criar. Exatamente, eles não conseguem, porque falta aquele estímulo, né? Qual é o estímulo da criança quando ela é pequena? Tem o estímulo dos pais, desenhar, tem os desenhos, tem os filmes que a gente leva, os animais que você leva para o zoológico, isso tudo estimula a criatividade, porque ele vai ter ideias para escrever. Aos poucos, parece que existe um tolimento disso. Então a criança passa a ter medo de escrever, ter medo de contar as histórias, porque ele não quer errar. Medo de desenhar, Ou porque de medo de pintar. desenhar, porque alguém vai falar, nossa, não está tão bom. Ao passo que deveríamos, né, deveria se estimular. Então, tudo bem, então o próximo você vai fazer melhor. E acho que não é nem o próximo você vai fazer melhor, né? Porque para a criança ela deu o melhor verdade, dela, é verdade. né? Ela É deu o verdade. seu melhor. Então, como que a gente estimula que ela acredita que aquilo tá lindo e ela quer a confirmação do adulto, né? Continue assim. Tá bonito o meu desenho? Exatamente, é E verdade. para ela tá muito bonito, É verdade. né? E assim, e se ela quis pintar o sol de preto, ela quis pintar o sol de preto. É a visão dela. Quem né? foi que falou que o sol é bolinha E com porque às vezes tem raiozinho? alguma coisa ali que tem uma história, né? O desenho da criança, a criança quando desenha, se você parar e perguntar pra ela o que ela tá desenhando, gente, às vezes é uma bolinha e ela vai te contar todo o enredo. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu sempre fui uma criança que adorava histórias desde pequena. Eu sempre curti muito inventar histórias e ouvir histórias, então pra mim era fantástico. Eu adorava, meu avô era um baita de um contador de histórias. Mas quando eu fui crescendo, a história deixou de ser uma coisa legal e deixou de ser uma coisa atrativa e virou uma coisa decorada, né? Então eu tinha que decorar aqueles fatos, eu tinha que decorar aqueles nomes, eu tenho que decorar aquele acontecimento. E foi muito engraçado, porque eu achava que isso era o normal, o tradicional. E aí foi lá na faculdade, quando eu tive uma professora de História da Educação, e ela contava com tanto carinho, mas com um requinte até de detalhes e um jeito Encantamento. de encantamento, né? exatamente. Que eu voltei e eu falei assim, puxa vida, se eu tivesse uma professora dessa, quando eu aprendi a história do Brasil, da humanidade, as histórias antigas e tudo mais, que era tudo muito chato, Mesopotâmia, Fenícios e não sei o que, eu achava aquilo tudo muito chato. E eu descobri que não, que pode ser legal, que pode ser interessante. E aonde que a gente perde tudo isso? Quando Que acho cresce. que eu acho que aí entra bem onde no a sua momento, dificuldade. você bem disse, quando o aluno deixa de participar da história. Eu até hoje, quando eu vou, mesmo quando eu faço estudo com alguma história, é o que mais pega, vou fazer na redação.
eu falo para o aluno, você tem que se imaginar dentro da história. Vai fazer uma narração de aventura. Ah, falar sobre o quê? Não, fecha os olhos, dá uma olhada. O que você já viu? Como que você participa? Cria o ambiente dentro de você. Aí sim, você estimula de uma certa forma que ele participe da história. Bacana, ele pode ser ou o protagonista ou de repente um coadjuvante, mas estar ali presente. E a história é a mesma coisa. Eu uso vídeos, em vez de ser só a história, a leitura no livro, você tem que fazer ele participar. Por que aconteceu aquilo? Qual era o momento? Por que as pessoas usavam aquele tipo de roupa? Então não adianta você só ficar naqueles fatos sem trazer o momento histórico. Eu acho que é isso que falta. Eu acho O bárbaro, lúdico, né? É o lúdico. Né? E é a sem participação. deixar de trazer o lúdico, porque é isso, né? A história, ela lúdica. tem um lado lúdico que é impressionante, que é onde vai cativar. O que eu ia falar, né, que a Cia, ela trabalha muito com os adolescentes e pré-vestibular, e aí me lembra um pouquinho do cursinho, né? Sim. E os professores do cursinho, eles têm este carisma, eles têm esse encantamento. Eu lembro que, imagina, para decorar uma fórmula de física, o professor do cursinho, ele pegava o microfone e cantava, e fazia paródia, e a gente decorava aquilo que, para mim, né, particularmente, eu achava muito chato, mas eu ficava assim, babando na forma que ele trazia o encantamento, né? E é isso, é despertar o lado encantado da matéria, né? Ou da historinha. E isso vem desde pequenininho, quando a mamãe conta, né, a história na hora de dormir, ou quando o pai quer contar uma história, não precisa nem ser história de livro, né? O pai, ele pode contar uma algo história que dele, aconteceu com exatamente, ele, uma história de família. Você sabe que é uma coisa que eu conto muito histórias para meus netos, da minha vida. Aí tem um neto chega para mim e fala assim, vó, conta alguma coisa aqui, essas coisas que você conta da sua história. Porque ele vivencia o que vai acontecer, ele leva para outros, que eu sei que ele leva. Então, assim, isso é importante, porque é uma vivência minha, que vai se tornar uma vivência para ele. E fica algo de geração, né? Uma história de vida. Isso, uma história de vida. E o que eu acho interessante, é assim, que eu falo para meus alunos sempre no primeiro dia de aula, eu vou ensinar você a pensar. Eles olham pra mim assim, ficam muito bravos. Como assim? Eu falei, eu sei que você tá bravo, não tem problema, mas você vai ver como você não pensa. Porque eles desaprenderam de fazer associações. Por isso que deixa de ser interessante, né? Porque ele vive aquela vida, ou tem o celular lá tudo pronto, então eles não têm o trabalho de criar nada. Quando você pede para criar, eles não sabem, porque eles nem prestam atenção no que eles estão vendo. Mas com IA hoje em dia, então, né? Inteligência artificial, faça um texto sobre a Mesopotâmia, tá lá, tudo bonitinho, né? Que muitas vezes é bem isso, né? Ele nem lê para ver se aquilo ali condiz com o que o professor pediu. Exatamente. Então, e falta a vivência. O professor tem, às vezes, eles reclamam. O professor vai e coloca na lousa, mas não explica. E assim, você tem que explicar o que aconteceu, por que aconteceu, por que as pessoas estavam fazendo aquilo, por que tinha interesse como eles pensavam, de ir né? para as grandes navegações, por que o escritor escreve, ele não senta e escreve o livro num dia só. Sem dúvida. Quando eles vão fazer redação, eu falo, não sei, mas calma, você vai fazer. Você acha que o escritor senta, escreveu? Não, ele demora meses para escrever um livro. Porque não é fácil você colocar no papel o que você pensa. Porque o pensar, ele envolve muita coisa. Ele envolve vivência, envolve conhecimento, não é? Envolve, e até retomada, né? Retomada de experiência, retomada. de vida. E mesmo porque é aquilo, né? A gente vive momentos muito diferentes na vida, né? Sim. Então, assim, o que eu escrevi hoje, se eu reler, ou eu posso me encantar, né? E eu acho isso bárbaro, né? Ou eu posso falar assim, nossa, onde eu tava com a cabeça quando eu comecei a fazer isso daqui? Mas é parte do seu momento de vida. Exato. E tá tudo bem. E você pode aprimorar aquilo. E eu acho que hoje em dia a retomar as coisas, eu acho que faz falta. E é onde eu vejo, por exemplo, dentro dessa vivência com os menores, a gente conta a mesma história 10 vezes. 10 vezes. Se eu contar 10 histórias... Eles pedem a mesma, né? Exato. Eles solicitam a repetição. Sobre o Saci, eles vão se encantar nas 10 vezes que você contar. E óbvio, né? O professor tem... Somente professor de educação infantil, a gente tem essa coisa de, né? Do olhar... Né, de protagonizar esse aluno, então a gente vai usar, exato, então a entonação, né? De voz a gente vai mudar, né? Isso, e aí eu não sei se a gente é tão despido
despida de pudor. de vergonha, né? Que a gente vira assim, a gente vira mágico, a gente vira palhaço, a gente vira... Eles pedem, né? Isso. Faz aquela voz do lobo. Exato. Então... E a gente inventa personagens que eles pedem todos os dias. A minha classe tem uma vez eu inventei um personagem, gente, é diário, e eu tenho que ficar inventando histórias para não trazer esse personagem todo dia para eles, né? E aí, o que me preocupa é aonde isso se perde. O que eu sinto, né? É na passagem, como eu disse, do infantil para o Fundamental 1, eles já levam um choque. Porque no infantil tem todo um afeto, vocês se preocupam. Quando vai para o Fundamental 1, já tem vários professores. Ou tem um currículo, né? A ser prestado. Então, assim, aquela atenção que eles estavam acostumados não estão mais. Para o Fundamental 2, aí então é brutal. Porque eles têm muitas matérias, eles ficam desesperados, eles não sabem como estudar. E normalmente muitos professores, né? Provas, assim, cada semana já tem prova, uma semana na outra já tem prova. Então, assim, a cobrança muda. E acho aí que eles fica, não estão né, preparados. E aí vem o adulto, né? O pai, a mãe, o professor. Para de viajar, presta atenção, não viaja na maionese, o que você está pensando? Né? Põe aqui o pé na terra. E aí lá na frente, no trabalho dele, quando ele entra numa empresa, onde ele precisa ter uma oratória, onde ele precisa palestrar, onde ele precisa se colocar, ele desaprendeu. Desaprendeu, porque não teve oportunidade. Né? Então, você fala para o adolescente, para de viajar e presta atenção e foca aqui nisso, mas ao mesmo tempo, quando ele vira um adulto, cadê sua criatividade? Né? Então você tem que manter a criatividade. De alguma forma, você tem que encontrar, né? Que vai ter o currículo, mas eu também sem deixar a minha criatividade de lado. Prazer. Essa criatividade, ela vem de uma imaginação, né? Que não pode ser tolhida, muito pelo contrário. Óbvio, a gente já teve algumas experiências assim que foram desafiadoras, vamos dizer assim, né? Daquela criança que realmente acredita e internaliza um personagem, muitas vezes um super-herói, e passa, né? Por situações perigosas, né? Porque nessa imaturidade e nesse acreditar, ela se põe muitas vezes em risco, a gente já sabe disso, então isso também tem que ser trabalhado, isso também tem que ser cuidado. Mas tomando muito cuidado, né? Para não tolher essa imaginação. Precisa achar o equilíbrio. É difícil isso. Né? Tem que ter um equilíbrio para não ter excesso. Nem a pessoa que é extremamente criativa e não tem um momento, digamos, aí vai de lucidez no seu entorno, né? Então, assim, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo, sem deixar a minha imaginação de lado. Isso é difícil. Porque é muito gostoso ver a fantasia, né? A fantasia é aqui, a realidade é aqui. A gente pode mesclar. Sil, você trouxe para sua realidade a sua fantasia. Com certeza. Quando você conta pra gente, né, que você brincava de ser professora com as suas bonecas, então era na sua fantasia que você manteve acesa essa chama e trouxe até hoje, mas você fantasiava o que você seria. É verdade. Né? Então, em nenhum momento você foi desestimulada, em nenhum momento você desacreditou do seu sonho. E é isso que é importante, né? A gente estimular o sonho com um pouco da realidade presente, né? Assim, então, o que é esse um pouco da realidade presente? Então, você foi atrás, você teve um momento de foco, você teve um momento do estudo, você teve um momento de até fazer aquilo que você não gostava, mas que era necessário para você evoluir, e aí você conquistou o seu sonho, mas você manteve a chama acesa do seu sonho infantil. Eu ouvi outro dia uma psicóloga que eu gosto, e ela diz assim, que se você não se frustrar, você não aprende a viver. E é verdade. Porque na frustração você aprende. Sim. Né? Então, assim, mas com isso certeza. É um tema. Não, eu sei. Mas eu tive algumas questões, mas eu segui a linha, é isso que eu estou dizendo. Sempre vai ter alguma coisa que interrompe e você tem que seguir. Sim. Então, a gente tem que descobrir onde que tem essa falha e tentar mostrar. É o que a Rose falou, né? Onde manter o encantamento vivo. Né? Eu acho que a criança, quando chega no infantil, no Fundamental 1, não tem mais esse encantamento. Porque conta história? Não.
dá, sei lá, os livros para leitura, cobra-se na prova, então existe uma cobrança. É aquela coisa, né? Leitura até tal capítulo, Isso. prova de interpretação de texto. Tá. E aí é muito chato. A Lê leitura por capítulo, perde- né? E tá aquela perde o obrigatoriedade prazer, né? de eu ler da página Enquanto tal, que lá na página tal. educação infantil, eles não eram cobrados. Não, Eles só só ao contrário, absorvem. né? A Então, gente essa é a conversa diferença, sobre a eu acho. história. A gente até brinca de vamos recontar a Recontar. história. Me conta do seu jeito. jeito. E aí a professora que vai escrever, que eles ainda não têm, né, a aquisição da escrita, mas então a professora Professora vai escrever escriba. aquilo que ele está contando. Então a história dele que eu passo a escrever. Então, é E aí está a diferente. criatividade. Por quê? Porque Isso. ele tem liberdade, ele não tem medo. Exato. E eu acho que é a partir de quando sai do infantil, essa quebra que eu acho que é, eu acho. Mas e aí como é que, assim, porque aí tem o currículo que é Tem, obrigatório, sim, é é. uma questão nacional. Então, para não tolher de vez essa criatividade, de repente uma dica para que essa criatividade e essa imaginação estejam ainda e continuem ainda afloradas em outros ambientes. Não, você vem em então, no casa. ambiente, como que poderia, qual é a dica para continuar em casa? Por exemplo, os pais contarem histórias, sentar e conversar, contar as vivências que passaram. Isso é tão importante, porque assim, Muito. o filho. Será que todos os filhos conhecem os pais, sabem o que eles passaram? Isso é uma imaginação, nem- pode ser não uma só os criatividade pais, para né? aprender, Os, Ouvir a os história antepassados deles, né? mesmo, né? porque eles vibram com isso. Quando você Muito. conta, então eles vibram com isso. É, por Então exemplo, por lá que, em- que a gente para de fazer isso? Né? É Por que que verdade. eles têm um encantamento de escutar uma história de vida daquele artista ou daquele youtuber? Isso. Ele pode escutar uma história de vida familiar. Do seu avô, né? Sabe o que aconteceu com o seu avô? Uma história triste, uma história feliz, Sim. mas é uma história ali que você pode pôr o encantamento, você pode trazer para eles uma vivência que talvez esteja faltando, né? Por exemplo, álbum de fotos. Eu acho que hoje em dia, Quase não tem. infelizmente, não ter mais álbum de fotos é uma coisa que a gente fica só ali no celular, e no celular muitas vezes a gente tem tanta coisa no celular que a gente perde E o fica adolescente não né? tem, porque o adolescente nem se deixa fotografar, ele não É, quer, então ele quase mas não tem assim, por exemplo, na minha essa casa, história fotográfica. A eu- gente tem. eu herdei os álbuns de fotos da minha avó. Eu sempre gostei, então fui eu que herdei os álbuns de fotos da minha avó. E meus sobrinhos, minha filha, eles amam. Quando a gente pega, o que foi aqui? Quem é esse? Nossa, olha essa roupa. Onde foi essa viagem? E a gente vai contando. A gente Eu tenho perdeu uma esse das hábito, minhas, né? uma das minhas sobrinhas, ela faz assim: conta a história da nossa família. Então, é isso que eu tô falando, eles amam isso. Então, a gente também pode tentar, ou tá, que isso volte a Manter acontecer, aceso, né? O meu neto veio agora e ele falou, vó, me mostra as coisas que você tem guardado, porque eu guardo tudo que eles fazem, tudo. Eu tenho uma pasta, eu guardo tudo. E eu guardei até o papel que a gente foi no restaurante, ele fez um desenho. Aí eu coloco a data. Aí eu Você fui. precisa, então, ter um baú imenso. Alguns eu já digitalizei. Isso, alguns Agora a é gente só tem dos que... netos. Aí ele chegou e falou, vó, eu acho demais isso que você faz. Quer dizer, quem que faz isso hoje em dia, né? A gente não dá importância. É muito difícil, assim, aqui a gente tem várias questões, né? Tem um pouquinho do que a Rose estava contando do excesso, então a criança pequena que fantasia o tempo todo. E aí tem o outro lado, que é a falta, o outro lado que é a falta. Só que aí a gente tem o desafio do adolescente, que nem sempre ele tem a paciência da escuta da história, nem sempre ele quer compartilhar as histórias dele, e muito menos, se ele, desculpa a palavra, ele não tem saco de sentar com você e ouvir verdade. você falar e ver tuas fotos. No fundo, ele até tem vontade, mas é mico, né? E o imediatismo, né? Hoje em dia a gente Isso, está entrando nisso. Por outro Nossa. lado, quando você consegue, enquanto mãe, enquanto vó, ou mesmo enquanto Tia. educadora, chegar nesse adolescente, chegar nesse protótipo de adulto, né? E se chegar nele e falar, olha que bacana essa foto tua de quando você era pequena. Eu nem lembro. Vamos lembrar? Né? E o que tinha Retomar, aqui? E falar, porque é isso, a gente tem no nosso celular, de repente tem que imprimir, vamos criar uma história juntos, vamos ter um momento, criar histórias, criar imaginação, criar momentos de atividade. Eu adoro brincar ou jogar em família, e é o jogo mais tradicional que existe, A gente que é mímica. a Né? gente brinca. Que é ou o jogo sobre imagem e ação, ou mímica, porque isso solta e você pega
uma turma grande de amigos, ou mesmo o adolescente com a turma dele, de amigos dele, jogarem isso, eles piram e eles curtem. Porque acorda aquela criança, como você falou para mim, que eu lembro, é a mesma coisa, acorda a fantasia deles de quando eles eram jovens. Agora é muita preocupação, trabalho, filhos, né, sobrevivência. O que é importante aqui é encontrar recursos, né, de manter a criatividade e a imaginação Viva, acesa, sim. sempre, do pequenininho ao envelhecer. Você tem que se manter imaginativo, né? E acho que a gente pode perguntar aí para nossa audiência, e vocês? O que vocês acham? Que estratégias vocês Mandem têm pra pra gente manter seus isso questionamentos, Temos sugestões. 3 canais para isso. Sugestões, nós estamos aqui justamente para discutir. O nosso café está sempre pronto, né? E aí, até retomando um pouquinho com aquela ideia que a gente falou lá atrás no episódio anterior, que a gente tem que jogar isso para as crianças também, né? Então, fazer com que eles acreditem e respeitar o que eles acham. Dentro vamos dizer assim, do universo infantil, a gente tem aí alguns temas que são mais complicados, vamos dizer assim, o folclore brasileiro, né? Eles são apaixonados pelo tema, né? Educação infantil, desde de 2 aninhos até 6, 7, 8, a gente sabe que personagem que vai. dá medo. Dá medo, então fica aquilo. Existe? Não existe? Então é aquela coisa de você deixar a criança confortável, tanto para achar que não existe, mas como para achar que existe também. Então, como você leva para a criança um assunto sem uma verdade absoluta, né? Então é uma coisa que assim, que eu sempre coloco para os meus alunos. Professora, se existe? Eu falei assim, olha, alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Quem fala que sim, nunca conseguiu provar. Então a gente fica naquela assim, então você continua deixando a criança acreditar naquilo que ela quer, no que ela quer acreditar. Sim. Não precisa tolher a imaginação dela. Exato. Eu acho que isso até pode ser um tema muito bacana para uma próxima conversa, né? O que a gente deixa ou não a criança acreditar. Que tem desde o Saci, a fada do dente, o Papai Noel, se a mamãe virou estrelinha, ela não virou estrelinha. Então, assim, não existem as verdades absolutas, né? Mas existem a forma de você contar e deixar o espaço para a criança decidir se ela acredita ou não. Exatamente. Com certeza. É isso que nós temos que buscar, né? O afeto, a troca, a escuta e o acolhimento. Não é isso? Esse é o nosso tema. Esse é o nosso tema. Lema. Esse é o nosso lema. Não é Esse o tema de hoje, mas é o nosso lema. É o nosso lema. E vamos continuar discutindo e trazendo novas experiências, né? Então a gente convida vocês para um próximo café, por sinal muito gostoso. Muito bom. Café. No próximo episódio a gente pode abordar as crenças, né? Como que a criança deixa de acreditar ou acredita e que não temos as verdades absolutas dentro das histórias. Não esqueçam de seguir as nossas páginas do Instagram, do Spotify e do YouTube, do Café com as Profas. E até o próximo episódio. Eu sou a Lu. Eu sou a Silvânia. E eu sou a Rose. Até.